Narcisista, será que ela é? Nós vamos falar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Eu sou Mila Benevides, terapeuta, psicanalista, mentora, especializada em dependência emocional e afetiva, e hoje nós vamos entender melhor o que é narcisismo e quais as semelhanças de mulheres narcisistas com mulheres que estão apenas no desequilíbrio do seu feminino. Sabem um pouco, eu sempre falo isso por aqui, quem já me segue, né? Narcisismo é um transtorno patológico de personalidade, assim como o autismo, tá? O narcisismo, ele é um transtorno, ou seja, não é que a pessoa escolhe ser narcisista, ela desenvolve uma doença, literalmente isso, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos sobre o narcisismo primeiro, e depois nós vamos começar a trabalhar essa questão do feminino em desequilíbrio, o que vocês escutam por aí, uma mulher masculina, tá? Então, um dos principais sintomas, né, de pessoas que têm o transtorno patológico narcisista, que é o que todo mundo sabe, é a falta da empatia, né? Essa falta de empatia, essa falta de conseguir ver o outro, de conseguir sentir a dor do outro, de compreender o outro. Então, a maior parte das pessoas que sofrem desse transtorno, para não falar todas, né, tem essa característica que é um dos principais sintomas, que é a falta da empatia. E aí, agora eu vou começar a fazer um bate-volta em todos os sintomas para poder comparar a mulher narcisista com uma mulher que apenas está sofrendo de um desequilíbrio do seu feminino. Mulheres que também sofrem de desequilíbrio do feminino natural. O que é, né? Esse feminino natural, né, Camila? O que é isso? Nós mulheres, nós temos a nossa biologia toda constituída e composta de potências femininas, tá? Essas potências, elas nascem em equilíbrio. Ou seja, quais potências, tá? Amorosidade, acolhimento, capacidade de empatia, capacidade de comunicação, criatividade, leveza, aquela capacidade de, sabe, ver o outro além do que ele mostra. Isso é muito do feminino, tá? A capacidade de onde está preencher o lugar, essa capacidade de grandeza, de preenchimento, de luz. O feminino traz isso para o mundo, né? Essa alegria, essa vitalidade. Mulheres que estão afastadas desse feminino, elas perdem esse brilho natural do ser mulher. E uma das principais características que a mulher afastada do feminino carrega é a falta da empatia. Só que qual que é a diferença de uma mulher apenas afastada do feminino para uma mulher com transtorno de personalidade narcisista? Quem sofre o transtorno de personalidade narcisista, que detalhe, ele pode estar presente em homens e mulheres, tá? Essa pessoa não consegue sentir empatia. Ela não consegue. O transtorno não permite que ela sinta isso. Agora, uma mulher que está apenas afastada do seu feminino natural, ela sente um pouco de empatia, mas ela tem uma dificuldade de lidar com isso. Então é como assim, vamos colocar um exemplo. Eu tô num namoro e aí ele tá lá sofrendo com alguma coisa. Eu consigo sentir um pouco aquilo, mas como eu me fecho, porque o feminino, ele é um receptáculo natural. Nós somos um receptáculo, nós somos feitas para receber a vida. Nós somos feitas para receber o masculino. Então, quando a mulher está desconectada desse feminino, ela fecha esse receptáculo. Então, nesse exemplo que eu dei,
eu tô lá namorando com alguém, aquela pessoa tá lá reclamando de alguma coisa, eu até consigo sentir um pouco aquela empatia, mas eu me fecho na mesma hora. A mulher que sofre do transtorno patológico narcisista, ela nem sente. Ela nem consegue. Porque ela tem um outro traço narcisista muito tradicional do transtorno, que é essa grandiosidade de se sentir o centro do universo. Isso é muito padrão em pessoas que sofrem do transtorno patológico narcisista. O mundo gira no meu umbigo. Ou você aceita ou você cala a boca. É bem assim, tá? Quem sofre o transtorno patológico acredita que o universo gira em torno dele. Mulheres no estado de desconexão do seu feminino, elas não pensam tanto assim, mas pensam um pouco. Entende a semelhança? Por isso que é tão difícil entender se a pessoa é narcisista ou ela está somente afastada do seu feminino. A mulher afastada do feminino, ela fica um pouco egoísta. Ela, por defesa, como ela está fechada, né? Ela se defende dos masculinos da vida, ela entra nesse casulo onde ela acaba não tendo tanta empatia e se colocando num lugar de superioridade. Mas não é no nível tão exacerbado quanto o narcisista. A mulher masculina nem sempre ela manipula nisso. A narcisista sempre manipula. Então, por exemplo, vou te dar o meu exemplo, quando eu era muito masculina, eu não tinha essa grandiosidade, não. Muito pelo contrário, eu tinha uma autoestima muito baixa. Mas eu acabava ficando nessa capa de Mulher Maravilha. Então, assim, a mulher masculina, ela tem uma capa de força, mas ela não usa isso para manipular você. A narcisista usa. A narcisista, ela vai sempre jogar com você. Percebe a diferença? Ela vai ler você para usar as suas fraquezas contra você. Isso é muito característico de mulheres narcisistas. Mulheres masculinas não. Elas não querem jogar nem brincar com você, elas querem se defender. É diferente um pouco, sabe? O grau de egoísmo é diferente. Então, dentro de uma mulher com transtorno, você vai perceber que ela não olha para o outro, ela olha sempre para ela. A mulher que tem apenas o desequilíbrio do feminino, ela ainda olha para os outros. Às vezes ela não vai olhar para homens, mas ela olha para mulheres. Ela consegue ter um pouco mais de empatia. Ela é uma pessoa muito bacana com muitas pessoas. Ela só não consegue se abrir, principalmente para o masculino, tá? Uma outra característica muito comum que é presente no transtorno patológico e também em mulheres com desequilíbrio do feminino, é não admitir que estão erradas. Isso aqui é muito comum nas duas e é difícil entender a diferença. A mulher narcisista, ela nunca está errada. É nunca. Não adianta. Ela pode ter traído você com 4 pessoas diferentes, seus amigos. Ela vai reverter o jogo, fazer o que nós chamamos de projeção e espelhamento e vai jogar toda a culpa em você e nos caras que traiu. Mas ela vai sair sempre como o dó. Entendeu? Ela vai ter a coragem de falar pra você que eles abusaram dela, que eles manipularam a cabeça dela, que eles fizeram ela fazer isso no momento de grande fragilidade, tadinha. Né? Agora, a mulher que tem apenas a desconexão do feminino, ela não admite que está errada, mas ela não usa isso para te manipular. Qual é a diferença? Ela vai se fechar. Essa é a principal diferença. Então fique ligado nesse ponto. A mulher apenas desconectada do seu feminino, que não tem o transtorno patológico, e detalhe, tá? Toda narcisista também está desconectada do seu feminino. Óbvio, o transtorno patológico narcisista, ele nasce normalmente de traumas. E normalmente de traumas, no caso de mulheres, causados por homens. Então tudo começa aí, tá? Então por isso que tem muitas semelhanças e é difícil perceber, né, se ela é mesmo narcisista ou não. Mas a mulher que está apenas desconectada do feminino, ela não vai admitir que está errada. Assim, não, me desculpa. Se ouvir desculpa de uma mulher masculina, você pode louvar a Deus que é um milagre na terra. Porque ela não vai admitir que está errada para você. Mas talvez ela faça ações que provem que ela admitiu. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar que ela teve uma crise de ciúmes. Mulheres desconectadas do seu feminino são muito ciumentas. Ela teve uma crise de ciúmes. E aí ela percebe depois de um dia, 2. Detalhe, na hora da briga, normalmente, ela vai brigar com você, e aí é bem parecido com a narcisista, ela vai colocar que foi você que causou isso nela, porque ela não consegue olhar pra dentro. Essa é uma característica muito padrão de mulheres desconectadas do feminino. Não conseguir olhar pra si mesmas. Então essa mulher, ela não consegue olhar pra dentro. Então ela não consegue perceber assim, nossa, eu tô com essa fissura, eu tô com essa falha, eu estou com ansiedade, eu que estou sentindo isso. Tanto a narcisista quanto a mulher apenas desconectada. Ela sempre olha assim, ele me causou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ela sempre enxerga o externo, porque ela perdeu a capacidade do dentro. O dentro é todo feminino. Nós somos feitas para o dentro. Por isso que você deve ter escutado falar por aí que o vetor da mulher é o amor e o interior. E o vetor do homem é o mundo, o exterior. Por isso que existe essa desconexão quando a mulher está afastada do seu feminino origem, tá? Então essa mulher, a mulher apenas desconectada, ela não vai admitir para você assim, me desculpa, eu errei. Ela vai se fechar, normalmente elas se calam, tipo, não quero conversar sobre isso agora, cala a boca. Eu não quero conversar, eu tô nervosa, vai embora e pronto. Aí ela vai ficar calada, emburrada, aquele bico desse tamanho, né? Quem aí já passou por isso, né? Eu era assim, credo. Socorro, Deus. Aquele bico desse tamanho, aí ela vai se fechar. E aí quando ela estiver sozinha, a consciência dela, feminina natural, tenta vir pra fora e ela até fala, eu podia ter pego mais leve com ele. Aí no outro dia ela vai aparecer como se nada tivesse acontecido. Ou ela vai começar a puxar assunto, assim, ela coloca a cabeça no seu colo, ela fica mais manhosa. Então essa mulher, ela tá só desconectada, tá? Ela não vai manipular você nisso. A narcisista, de novo, vou repetir isso a nossa aula inteira. A narcisista sempre vai manipular você, sempre. E ela manipula muito na vítima. Então, uma mulher narcisista, nesse mesmo exemplo, se vocês brigaram por ciúmes, ao invés de ela só se fechar, ela vai começar, mas você faz eu me sentir assim, porque você que deu trela para essa mulher, porque você acaba me deixando insegura, porque você nananã, porque você isso, você aquilo, entendeu? Essa é a grande diferença de uma narcisista para uma mulher apenas desconectada do seu masculino. É difícil entender mesmo, tá? Mas o grau de abuso é maior. Percebe o que eu falei aqui agora? O grau de abuso é maior. Ou seja, uma relação com uma mulher desconectada do seu feminino também é um pouco abusiva. Também é tóxica. Porque a mulher afastada do seu feminino, ela se torna tóxica. Porque ela acessa dentro da sua psique o lado sombrio do feminino e do masculino. Então ela acessa a pirraça, esse lado de, não, eu não quero nem ouvir você. Ela não sabe dialogar. A mulher afastada do seu feminino origem, ela perde a capacidade base de que nós mulheres temos, que é a da comunicação. Ou seja, toda vez que você se relaciona com uma mulher afastada do feminino natural, você está vivendo uma relação, no mínimo, disfuncional. O que é uma relação disfuncional, Mila? Aquela relação que não funciona. Não funciona. Vocês podem até ter momentos maravilhosos, aquele sexo sensacional, mas no dia a dia é desgastante. Sabe aquela pessoa que você percebe que não dá certo? Que você tem que fazer esforço demais para estar perto? Pois é. Isso é uma relação disfuncional. Quando vira tóxica? Ela vira tóxica quando os dois começam a fazer mal para os dois. E você percebeu que é impossível ter uma relação saudável com uma mulher que está desconectada do feminino? Não tem como. Ela não escuta você. Ela não entende você. Ela não recebe você. Camila, mas ela transa comigo. Dane-se. Isso é nada. Abrir as pernas é nada. É nada. É a coisa mais fácil a se fazer.
Ela não recebe você no interior dela. Ah, mas ela diz que me ama. Ama nada. Ela nem sabe o que é amor para te amar. Toda mulher desconectada do seu feminino não sabe amar. Camila, mas ela faz declaração pra mim. E daí? Meu cachorro também faz. A mulher desconectada do seu feminino, a mulher narcisista, ela não ama você. Qual a diferença aqui de uma narcisista para uma mulher apenas desconectada? A narcisista usa você. Você é um suprimento para ela. Igual ela quando você abre uma geladeira e pega uma latinha de Coca-Cola. Ela bebe e depois joga fora. É assim a mente de uma narcisista, tá? A mulher desconectada do feminino, ela gosta de você. Ela consegue desenvolver um certo nível de sentimento, mas não é um sentimento profundo. Por isso que para ela descartar você é fácil. A mulher desconectada do feminino, igualmente uma narcisista, ela se torna fria emocionalmente. A grande maioria das mulheres que estão desconectadas do feminino estão na fase chamada indisponibilidade emocional e afetiva, que é uma fase natural do processo de dependência emocional e afetiva. Por ela ter perdido a capacidade de olhar para dentro, de conexão natural do feminino, a capacidade de geração, de amor, ela não consegue criar conexões emocionais profundas. Isso é tão doloroso. Eu já tive nesse lugar. Sabe? Eu vivi isso, tá? Vivi uma grande parte da minha vida nesse estágio e eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha relações. Eu estava num relacionamento longo, inclusive eu estava casada nessa época, quando eu comecei a ter acesso a esse conhecimento. Eu estava casada, eu era uma boa esposa, tá? Ao contrário do que vocês pensam, né? A mulher que está apenas desconectada do feminino, ela até consegue representar um papel. Então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser uma boa esposa. Então eu cuidava bem dele, eu fazia comida para ele, eu era amorosa com ele, mas não era um amor verdadeiro. Era um protocolo. E o homem sente. Você sente que não é entregue. Então, por várias vezes, eu ficava fechada. Eu respondia com grosseria. Porque eu não estava acessando o meu feminino, entendeu? Não era um amor natural igual que eu consigo fazer hoje. Não era leve. Era pesado. Então, a principal diferença de uma narcisista para uma mulher que está apenas desconectada é que a mulher desconectada, ela não quer ser o mal. A narcisista quer. Ela quer mais, desculpa o termo, que você se ferre. Desde que você sirva para ela. A mulher que está apenas desconectada, não. Em momento algum ela pensa em fazer mal para você. Ela machuca porque ela está machucada. Ela não tem muita consciência do que ela está fazendo, sabe? Então, como ela... Sabe aquela coisa que a melhor defesa é o ataque? É mais ou menos assim. A narcisista também ataca muito, mas a narcisista ataca com estratégia. Que é pior, né? Agora, a mulher que apenas está desconectada, ela ataca por defesa. Sabe, tipo o cachorro bravo? Que apanhou muito do dono? E qualquer pessoa que passa a mão, ele avança? A mulher masculina é isso. A mulher narcisista, ela deixa você passar a mão, depois ela te morde. É mais ou menos essa analogia, tá? Uma outra característica que é mais típica de mulheres narcisistas do que de mulheres apenas desconectadas é a inveja. Todo narcisista é extremamente invejoso. Todo. E aí, às vezes, eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de ler narcisistas, né? Porque a gente tem uma imagem de narcisistas, apenas aquelas mulheres todas, sabe, tipo o Diabo Veste Prada? Aquela mulher lá que eu nunca lembro o nome, do cabelo branco? Pois é. A imagem padrão de narcisistas que as pessoas têm é aquela. Mas existe um tipo de narcisista extremamente comum, difícil de perceber, que é o que todos os estudos, né, que falam sobre esse transtorno chamam de narcisista vulnerável. A falsa boazinha. Ou seja, essa pessoa, essa mulher está na igreja, ajudando as pessoas. Ela é maravilhosa para quem está de fora. Ela é solícita, ela é alegre, ela é assim... Ou ela é aquela pessoa quietinha, nerd, sabe os nerd? Pois é. Aquela quietinha lá que ninguém... Ô, dó. Só que quem está dentro da relação com ela é um inferno. Esse tipo de narcisista, o narcisista vulnerável,
ele manipula principalmente no lugar da vítima. E normalmente, essa mulher, ela tem a característica de salvadora inicialmente. Então, ela pega homens muito fragilizados, tá? Narcisistas que eu tô falando aqui. Ela vai pegar você naquele momento mais fragilizado, ela te tira da lama, ela te ajuda financeiramente, ela faz um monte de coisa pra você, mas o preço dessa ajuda vai ser altíssimo, prepare-se. E ela vai jogar na sua cara cada pequeno detalhe que ela fizer. Mulheres desconectadas do seu feminino, que não têm o transtorno, elas têm muito essa característica da salvadora também, mas elas não vão te cobrar, não. Então, assim, é um pouco diferente. Você vai perceber que a mulher que está apenas afastada, ela é uma pessoa bacana no geral, só que ela não consegue, é isso mesmo, ela não consegue ser ela. Ela é ela em poucos momentos da vida. Em poucos momentos ela vai ser alegre, ela vai ser espontânea, ela vai ser maravilhosa. Mas na grande maioria do tempo ela vai estar muito fechada, ela vai estar muito indisponível para você. Ela vai ser muito arrogante, na grande maioria das vezes. A mulher narcisista também é muito arrogante, tá? Agora, a diferença é que a narcisista ela só é arrogante nos momentos que ela quer. A mulher mais afastada do seu feminino, ela é arrogante quase o tempo todo, porque ela tem muita dificuldade de lidar com ela mesma e muita dificuldade de lidar com o mundo, e ela acaba dando patada nas pessoas sem perceber. A narcisista, ela é muito meticulosa. Então, a mulher narcisista, ela pensa antes de agir, sabe? A mulher apenas afastada, não. Então, ela é até mais tóxica às vezes, em alguns momentos, porque ela vai te dar patada o tempo todo. Outra característica muito comum de mulheres narcisistas é a manipulação no sexo. A mulher afastada do seu feminino, não. Pelo contrário, mulheres afastadas do feminino, normalmente elas nem querem fazer isso depois de um tempo, tá? Agora, a mulher narcisista, ela já manipula no sexo. Então ela vai fazer aquelas coisas com você, tipo o filme que vocês assistem, né? Acho que eu não sei, né? Ela vai fazer esse trem de filme, né? Subir no lustre, tarará, tarará. Mas depois, quando ela quiser algo que você não dê, ela vai fazer greve. Aí logo depois, ela vai ficar falando pra você algumas coisas, manipulando a sua mente, e aí ela libera, depois que você der ela. A mulher que tá só afastada do seu feminino, com o tempo ela não vai nem aguentar fazer isso com você mais. Então assim, são diferenças difíceis de serem vistas para quem não tem conhecimento, mas eu quero deixar muito claro aqui nesse material para vocês o seguinte: a mulher afastada do feminino e a mulher narcisista são mulheres tóxicas dentro de um relacionamento. Porque ela não sabe lidar com o masculino. Ela não consegue lidar com você. Ela não aceita você. Para ela, você será sempre o vilão. Para as duas, tá? Tanto a narcisista quanto para a mulher que está apenas desconectada. Não importa o que você fale, o que você faça, não interessa. Você está errado. Para essa mulher é muito difícil compreender que ela também erra. Ela só vai compreender isso, a mulher afastada do feminino, quando ela já tiver sofrido muitas perdas, na grande maioria das vezes. Quando ela perdeu o grande amor da vida dela, quando ela sofrer consequentes términos, quando ela estiver mais velha e ela estiver sozinha já, e todas as suas relações não deram certo pelo próprio temperamento dela. Vocês entenderam o que eu tô falando aqui na base dessas mulheres briguentas que vocês gostam? Surtada? Ai, mulher surtada que é mulher boa, né? Será? Será que mulher surtada é mulher boa? Aquela mulher que você não pode falar nada, que ela te enche o raio do saco? Aquela mulher que não consegue aceitar você do jeito que você é, que não consegue lidar com você, que tudo que você faz tá errado, que os seus olhos estão tortos, que a sua barba é mal feita, que sua roupa tá feia, sabe? Será que é mesmo saudável ficar com uma mulher que tem crise de ciúmes a cada 2 minutos, que você não pode sair com seus amigos, você não pode jogar bola, você não pode isso, você não pode aquilo, tudo que você faz tá errado, você não sabe lavar uma vasilha, você não sabe lavar uma roupa, você não sabe varrer o chão, você não sabe... Cara, é um inferno viver com alguém assim. Uma mulher que não permite que você se posicione, que você seja homem, que você tenha o seu lugar dentro da relação. Ah, Camila, mas é tão cômodo estar aqui, onde ela decide tudo. Você se sente forte aí? Todo homem que se relaciona com mulheres assim sofrem, no mínimo, de dependência emocional. Qual a diferença
Dependência emocional é o vício do cérebro em emoções. Dependência afetiva é o vício do cérebro em afeto. No mínimo, o seu cérebro é viciado em emoções de alto impacto, principalmente estresse, para dar conta de uma mulher dessa, sabe? Então, analisa muito. Por que será que você gosta de mulheres fortes, machonas, que mandam em você, que dominam você e que não permitem que você tenha a sua personalidade? O que eu quero trazer de reflexão aqui, essas mulheres têm o ponto delas que precisa de tratamento, tá? Mas você também tem o seu. Se você está aqui assistindo meu vídeo e você é homem e você está conectado com essa mulher, você tem o seu masculino fraco. É importante analisar isso, porque isso afeta todas as áreas da sua vida, inclusive a profissional e a financeira. Todo homem com masculino fraco tem dificuldades de prosperar. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de prosperar. Prosperidade de vida, alegria, felicidade, bem-estar. Normalmente, uma relação assim, a sua vida é pautada na ansiedade, na angústia, na depressão, né? Eu dei um resumão aqui para que você comece a ler as mulheres que você encontra ou a que você tem, para que você possa conseguir diferenciar se ela tem o transtorno ou não. Entenda, transtorno patológico narcisista não tem cura, tem tratamento e nunca será possível uma relação saudável com uma mulher que sofre disso. A mulher desconectada do feminino tem cura. Ela tem que fazer uma jornada, que eu trabalho, de cura do sagrado feminino. E o homem tem que fazer a jornada de cura do sagrado masculino, que eu também trabalho. Para vocês conseguirem ter um relacionamento saudável de verdade. Tá? Se você quer mais informações sobre isso, é só me chamar, tem o link aqui também, ou coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar para eu entender melhor o seu caso, tá bom? Um beijo lindo e até a próxima!